Proclamações. Digam-no os redimidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. O meu corpo é um templo para o Espírito Santo, redimido, purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Os meus membros, as partes do meu corpo, são instrumentos de justiça, entregues a Deus para o seu serviço e para a sua glória. Eu nasci de Deus e o maligno não me poderá tocar. Aleluia, glória a Deus. O diabo não tem lugar em mim, nenhum poder sobre mim, nada a declarar contra mim. Tudo foi resolvido pelo sangue de Jesus, glória a Deus. Eu venci Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. E eu não morro pelo amor à minha própria vida. Glória a Deus. O meu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o meu corpo. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Vê Salmo 107:2, 1 Coríntios 6:19, Efésios 1:7, 1 João 1:7, Hebreus 13:12, Romanos 6:13, 1 João 5:18, Romanos 8:33-34, Romanos 3:25, Apocalipse 12:11, 1 Coríntios 6:13. Audiolivro Julgar. Quando? Por quê? Como? De Derek Prince. Mais uma vez, Derek Prince demonstrou a sua capacidade dada por Deus de afirmar questões importantes com clareza e discernimento. Nesses dias de apostasia crescente e de desvalorização das Escrituras, é refrescante ter uma exposição tão clara sobre a questão vital do julgamento. Por meio do autor, o Espírito Santo nos deu grande clareza sobre esse assunto, por exemplo, ao relacionar o julgamento à autoridade. A questão do julgamento nos confronta como cristãos quase diariamente. Por isso, recomendo julgar. Quando? Por quê? Como? A todos que estão buscando a face de Deus e agradeço a Ele pelo claro e expositivo ensino que tem. Como de costume, Derek Prince abordou questões complexas no ensino simples e direto, que todo cristão pode entender. Este é um dos seus grandes dons do Senhor. Bill Subritzky, evangelista e autor, Nova Zelândia. Introdução. Julgar é um dos temas mais difíceis da Bíblia, mas também é muito importante. É um assunto sobre o qual há uma tremenda ignorância entre os cristãos em geral e, consequentemente, tremenda desobediência. Isso nos custa muito caro. Multidões de cristãos, em parte por ignorância e em parte por desobediência, frequentemente agem contrariamente às Escrituras da maneira como julgam ou não. Existe um aparente paradoxo nas declarações das Escrituras, principalmente no Novo Testamento, sobre se devemos ou não julgar. Várias passagens dizem que não devemos julgar e quase tantos dizem que devemos julgar. Quais devemos seguir? Nós veremos algumas das passagens das Escrituras de ambos os lados. Então, apresentarei um princípio pelo qual podemos entender, em qualquer situação, se devemos julgar ou não. Parte 1. Escrituras contra julgar. Primeiro vamos ver algumas das Escrituras contra julgar. No Sermão do Monte, Jesus disse: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 1, 5. Aqui, Jesus estava dizendo muito enfaticamente: não julgue. Se o fizer, o julgamento que exercer voltará contra ti. Esse juízo contra si é proveniente de duas fontes, uma humana e outra divina. Tanto as pessoas como Deus irão julgá-lo com a mesma medida com que tiver julgado os outros. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Romanos 2, 1, 3. Romanos 2 aborda essencialmente pessoas religiosas.
Os judeus são um exemplo neste caso, mas essa passagem pode aplicar-se de muitas maneiras à maioria das pessoas religiosas. Já notou que as pessoas religiosas geralmente pensam que por saberem o que é certo e por poderem provar que os outros estão errados, isso garante-lhes que estão a viver da forma certa, que estão bem? Mas isso não é verdade. Na realidade, as pessoas que estão sempre julgando os outros, geralmente são elas mesmas que estão erradas. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Romanos 14, 1-4. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, diz: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos 14, 10, 13. Paulo escreveu o seguinte aos Coríntios: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Em Coríntios 4, 1-4. Essa é uma afirmação notável. Paulo estava dizendo: não tenho consciência de nada contra mim. Eu não estou ciente de nada que eu tenha feito errado. Mas isso não o justificou, não o provou justo, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 4, 4, 5. Uma passagem final contra julgar, tirada da epístola de Tiago. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago 4, 11 e 12. Tiago faz um ponto que muitos cristãos têm esquecido. Falar mal de outro crente é julgar esse crente. Como crentes, somos especificamente advertidos a não falar mal uns dos outros. No entanto, muitos cristãos fazem exatamente isso. É contrário às Escrituras. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? 1 Coríntios 6, 6, 7. Paulo aqui estabeleceu 2 pontos. Primeiro, do lado negativo. É errado para um cristão levar um colega cristão a juízo perante um tribunal não cristão. Do lado positivo, no entanto, os cristãos são obrigados a julgar disputas internas entre os companheiros cristãos. Por fim, observe as palavras de Jesus em Mateus 18, 15 e 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Mateus 18, 15 e 17. Note novamente que esta é uma disputa entre crentes. Se eles não conseguem resolver isso entre si, em última análise, tem que ser apresentado à igreja. Isso não é uma opção, é um mandamento. Nós não somos livres para deixar as disputas por resolver. Se pudermos resolvê-las como entre nós, é bom. Caso contrário, somos obrigados a levá-las perante a igreja. Não somos livres para deixar as disputas por resolver. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Mateus 18, 17.
Um homem que não aceita a decisão da igreja perde o direito de ser tratado como um crente. Esta é uma declaração solene. Parte 3. A resolução do paradoxo. Nas passagens que acabamos de ver, vemos que a Escritura coloca em nós uma obrigação de julgar, mas as passagens que examinamos anteriormente nos alertaram contra o julgamento. Qual é a explicação? Quanto a mim, aceitei um princípio básico que resolve esse aparente paradoxo, um princípio que precisamos entender para discernir, em qualquer situação, se devemos ou não julgar. O princípio simplesmente afirmado é o seguinte: julgar é função de governar, provindo, descendo do próprio Deus. Às vezes, é difícil para os cristãos americanos entenderem esse princípio porque a Constituição americana separa a justiça da governação. O poder executivo governa e o poder judiciário julga. Mas essa é uma separação que não tem base nas Escrituras. Deixe-me acrescentar que não estou atacando a Constituição. Desde o ano de 1970, quando me tornei cidadão americano, tem sido a minha sincera intenção respeitar a Constituição. Mas quando olhamos para o julgamento do ponto de vista da Constituição americana, não o entendemos pelo ponto de vista de Deus, porque a Bíblia sempre une as duas responsabilidades de governar e julgar. Esse elo remonta à própria natureza do próprio Deus e é transmitido dele, descendo até a raça humana. Na sociedade humana, em várias áreas e em vários níveis, Deus nomeou homens como juízes. Na história de Israel, julgar e governar nunca se divorciaram um do outro. O livro de Juízes é o primeiro livro descrevendo pessoas que governaram dentro da área da herança de Israel. Os juízes eram os governantes de Israel. Depois disso, seus governantes se tornaram seus juízes. Durante o período dos reis, não havia um Supremo Tribunal, de modo a que alguém pudesse avançar com um recurso contra o julgamento do rei. Ele era tanto rei como juiz, e o seu julgamento era definitivo. Julgar e governar no Antigo Testamento nunca estavam separados. De fato, a palavra sagrada para Deus, Elohim, é na verdade aplicada aos homens que eram juízes. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Eu disse: vós sois deuses, e todos vossos filhos do Altíssimo. Salmos 82, 1:6. Então seu Senhor o levará aos juízes. Êxodo 21, 6. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, sobre todo o negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda coisa perdida de que alguém disser que é sua. A causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Êxodo 22, 8, 9. Porque eles foram chamados deuses? Porque a sua função como juízes era tomar o lugar de Deus e julgar o seu povo. A sua autoridade veio de Deus, desde que eles administrassem corretamente a sua lei. O fato da Escritura aplicar aos juízes humanos, Elohim, a palavra para o único Deus verdadeiro, mostra que tremenda santidade e autoridade Deus atribui à posição de um juiz. Várias Escrituras deixam isso claro. Quando Deus anunciou a Abraão a sua intenção de julgar Sodoma, o patriarca realmente questionou se seria um julgamento justo. Ele disse: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Quem é o juiz de toda a terra? Deus. O governante é também o juiz. Observe o importante princípio estabelecido logo no início da Bíblia. Um princípio que acredito ser válido em toda a Escritura. É contrário à justiça tratar os justos como os iníquos. É contrário à justiça tratar os justos como os iníquos. A nossa cultura ocidental contemporânea tem uma atitude negativa em relação ao julgar. Opõe-se à imposição da autoridade e da aplicação da lei. Ela assume que a principal função do julgamento é punir os maus, mas não é. Isso é secundário. A principal função do julgamento é proteger os justos. Mas esse conceito foi perdido de vista na nossa cultura contemporânea. Os órgãos responsáveis por administrar a justiça fazem todos os possíveis para proteger o criminoso e oferecem pouca proteção à vítima. Este é um exemplo típico da mentalidade pervertida na nossa cultura moderna. Devemos sempre ter em mente que a principal função da justiça é proteger os justos. Nunca é a vontade de Deus tratar os justos da mesma maneira que os ímpios. A esse respeito, permita-me fazer uma observação entre parênteses que tem a ver com a forma como tratamos a questão do divórcio.
Eu acredito que é contrário às Escrituras tratar a parte inocente da mesma forma que a culpada. Isso é uma negação do princípio básico das Escrituras. Nas palavras de Abraão, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Deus respondeu a Abraão por implicação. Isso mesmo, Abraão. Nunca me afastei desse princípio. Vemos, então, que Deus, o governante, é também o juiz de toda a terra. Este princípio que nunca separa o julgamento da governação nos ajudará mais tarde a entender o que devemos julgar e o que não devemos. Nos Salmos, Deus reprovou os juízes de Israel. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Salmos 82, 1. Que declaração notável! Quem são os deuses? Os juízes. Por que Deus está julgando-os? Porque eles foram juízes injustos, como a passagem afirma mais adiante. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Selá. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Salmos 82, 2, 3. A principal obrigação de um juiz, sabe, é proteger os justos. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem. Por outras palavras, essas pessoas não vão dar ouvidos. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Salmos 82, 4, 5. Outra declaração notável. Para mim, isso indica que quando o julgamento não é justo, a estrutura da sociedade está desalinhada. Toda a sociedade se torna instável. A estabilidade depende do justo julgamento. No 6º versículo, Deus estava falando: vós sois deuses. Por que eles foram chamados de deuses? Porque, como juízes, eles representavam Deus ao seu povo. A todos vós, filhos do Altíssimo, todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Salmos 82, 6, 7. Por que esse julgamento veio sobre eles? Porque eles abusaram de sua posição como juízes e perverteram a justiça. No último versículo, o salmista disse: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Salmos 82, 8. O que o salmista estava dizendo, na verdade, é isto: nós não temos tido justiça de juízes humanos. Por isso, reafirma o seu direito, Deus, para julgar. Precisamos de julgamento justo. Audiolivro Julgar. Quando? Por quê? Como? De Derek Prince. Parte 4. A delegação da autoridade julgadora. Ao continuar a examinar o Novo Testamento, encontramos uma imagem mais detalhada do julgamento. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Pedro estava dizendo que aquele que chamamos de Pai julga cada pessoa de acordo com o seu trabalho. Então, o juiz supremo é Deus Pai. No plano divino, no entanto, Deus delegou o ofício de juiz a Jesus Cristo, como o próprio Jesus explicou. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5:22. Em Mateus 25, 31, 32, temos uma imagem vívida de Jesus estabelecendo o seu reino na terra no final desta era. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 31. Jesus é aqui representado tomando o seu lugar como governante no seu trono. Qual é a primeira coisa que ele fará como governante? Ele julgará. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Versículo 32. Vemos que no final desta era, a primeira função pública de Jesus como governante nomeado por Deus será julgar aqueles a quem ele governa. Governar e julgar andam juntos, mas as Escrituras revelam que é um processo descendente de transmissão da autoridade para julgar. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5:22. O Pai é a autoridade suprema, o governante supremo, o juiz supremo, mas ele delegou a função de julgar ao seu Filho, Jesus Cristo. São dadas duas razões para esta delegação. Primeiro, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. João 5:23. A fim de assegurar que a raça humana pague a devida honra ao Filho, Deus fez dele o juiz. No sistema legal devidamente estabelecido em qualquer tribunal, uma pessoa é honrada acima de todas as outras. Quem é aquela pessoa? O juiz.
É assim também no sistema de autoridade que Deus estabeleceu. Jesus, como juiz, é honrado acima de todos os outros. A segunda razão dada em João 5 para Jesus ser feito juiz é que o Pai deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho do Homem. Versículo 27. Jesus é um juiz que pode entender as nossas fragilidades e enfermidades humanas. Ele próprio as experimentou, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Quando somos confrontados por alguma tentação que consideramos irresistível, nunca poderemos dizer a Jesus: mas você não entende. Ele experimentou todas as tentações que são comuns ao homem e nunca foi enredado no pecado. Mas a delegação de autoridade vai ainda mais longe. Assim como Deus Pai delegou ao Filho a autoridade para julgar, o Filho delegou a autoridade à sua própria palavra. Jesus disse: quem me rejeitar a mim e não me receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12:48. Jesus está dizendo: eu não julgo ninguém, é a minha palavra que julgará. Então a delegação final de autoridade julgadora é a palavra de Deus. Parte 5. Julgar sem autoridade. Quase todos nós podemos nos sentir fortemente tentados em algum momento a pronunciar-nos sobre pessoas que obviamente estão fazendo coisas que não têm o direito de fazer. Mas as Escrituras fornecem exemplos que nos advertem contra ultrapassar os limites da nossa autoridade para julgar. Primeiro, vamos olhar para o relato sobre Ló na cidade de Sodoma. Com certeza, lembra-se da história. Ló foi a Sodoma como visitante e se estabeleceu na cidade, mas nunca havia recebido nenhuma posição oficial. Os homens de Sodoma, que eram muito maus, queriam fazer sexo com os anjos que tinham ido à casa de Ló. Ló os havia reprovado, mas os homens que ele estava tentando conter reagiram assim. Eles, porém, disseram: sai, sai, disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Gênesis 19:9. Com efeito, eles estavam dizendo a Ló: você não tem autoridade para julgar. Ninguém te fez juiz nessa cidade. Você é apenas um visitante. Não tente dizer-nos o que fazer. Do ponto de vista legal, esses homens estavam certos, embora, claro, a sua conduta fosse abominável. Pela sua própria insensatez, Ló se colocara numa posição em que ele era um testemunha de atos malignos. No entanto, não tinha autoridade para os restringir. Felizmente para ele, os visitantes angélicos intervieram em seu favor. Agora veja o caso de Moisés. Com a idade de 40 anos, autonomeado, ele entrou em ação para libertar Israel da sua escravidão do Egito. No primeiro dia, matou um egípcio que estava maltratando um dos seus companheiros israelitas. No dia seguinte, encontrou 2 israelitas lutando e tentou separá-los, mas eles não o deram ouvidos. Então Moisés disse ao homem que estava fazendo mal ao seu companheiro israelita: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem tem posto a ti por maioral, ou governante e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Êxodo 2, 13 e 14. Ele tinha razão. Moisés não tinha autoridade, ninguém fez dele um governante. Ele não tinha o direito, portanto, de julgar. Moisés acabou fugindo por 40 anos de exílio no deserto. Lá no exílio, com 80 anos de idade, Moisés experimentou um encontro transformador de vida com o Senhor. Quando ele regressou ao Egito como governante designado por Deus, tinha autoridade não apenas para julgar o povo de Israel, mas também para realizar uma série de milagres inigualados por qualquer outro ser humano. Essa ideia estende-se até o Novo Testamento. Em Lucas 12, 13 e 14, Jesus foi confrontado por um homem que alegou que a sua herança estava a ser roubada por seu irmão. Em resposta, Jesus realmente citou as palavras do israelita a Moisés e aplicou-as a si mesmo. Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Versículo 14, NVI. Na verdade, Jesus estava dizendo: há um tribunal aqui para cuidar de casos como esse. Existem anciãos, existe um sinédrio. Não tenho nenhuma autoridade, eu não posso julgar-vos. Está vendo a sabedoria do Senhor? Embora Jesus fosse o Filho de Deus e representante de Deus, ele não tinha autoridade nesta área. Então ele não julgou. Quantos de nós seriam tão sábios?
Parte 6. Julgar e governar. Vimos que é um elo inseparável entre governar e julgar. Primeiramente, isso é revelado na natureza eterna do próprio Deus. Ele é tanto o governante supremo quanto o juiz supremo. O mesmo princípio se aplica, no entanto, a todos aqueles no nível humano, que têm a responsabilidade de governar. Em todas as áreas em que é dada a responsabilidade de governar, deve ser dada a eles também a responsabilidade de julgar. Se der à filha mais velha a responsabilidade de cuidar dos filhos mais novos, também deve dar-lhe autoridade para julgar, isto é, aplicar as regras que determinam o comportamento aceitável e o reprovável. Ela deve determinar, por exemplo, quais programas de TV eles podem assistir e quais não. Caso contrário, o trabalho dela torna-se impossível. Essas são duas coisas que nunca devem ser separadas: responsabilidade e autoridade. Quando a uma pessoa é dada a responsabilidade de governar, ela também deve receber a autoridade para julgar. Nós não podemos divorciar um do outro. A responsabilidade sem autoridade é ineficaz. A autoridade sem responsabilidade é autoritarismo. Quando a uma pessoa é dada a responsabilidade de governar, ela também deve receber a autoridade para julgar. Podemos então estabelecer princípios simples e básicos. Onde temos a responsabilidade de governar, também temos a autoridade para julgar. Em contrapartida, quando não temos a responsabilidade de governar, não temos autoridade para julgar. No entanto, devemos levar a nossa análise um passo adiante. Vamos supor que a respondemos de maneira satisfatória à questão de quem está autorizado a julgar. Ainda há outra questão vital. Essa pessoa está autorizada a julgar o quê? Essa pessoa tem autoridade limitada para julgar todas as questões que surgem, ou a sua autoridade é limitada a certas áreas definidas? Voltando ao exemplo da filha mais velha, que cuida dos seus irmãos mais novos, ela tem autoridade para determinar quais programas de TV eles podem assistir, mas ela também tem autoridade para determinar quais livros eles podem ler, ou talvez lhes seja permitido ler qualquer livro que possam escolher numa biblioteca cuidadosamente montada pelos seus pais. Parte 7. O que não somos responsáveis de julgar. Não somos responsáveis pela avaliação final de caráter de uma pessoa, incluindo o nosso. Foi um grande alívio para mim quando descobri que não era responsável por fazer julgamentos desse tipo, porque, francamente, como a maioria das pessoas religiosas, era isso mesmo que fazia. Era uma responsabilidade pesada e estava ficando cada vez mais difícil ter a certeza de que eu estava certo. Então, um dia, percebi que não precisava fazer nada disso. Voltemos a 1 Coríntios 4, para um exemplo desse princípio. Os 2 primeiros versículos são introdutórios. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros ou mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. A palavra despenseiro já está associada a julgar, porque um despenseiro tem de dar contas àquele que serve, tem de justificar a forma como conduz a sua mordomia. Ele será julgado de acordo com a sua fidelidade. Foi ou não fiel? Paulo estava dizendo: meus colegas ministros e eu seremos julgados por termos sido ou não mordomos fiéis dos mistérios de Deus. Então ele continuou: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. 1 Coríntios 4:3. Nesta área do julgamento final, ele disse: você não me julgue, eu não te julgo, nem a mim mesmo eu julgo. Essa é uma área de julgamento que não foi deixada nas nossas mãos de maneira nenhuma. Não somos obrigados a julgar ou fazer uma avaliação final da alma de ninguém, incluindo nós mesmos, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Uma tradução melhor seria: eu não estou ciente de nada contra mim mesmo, não sei de nada do que fiz de errado, mas isso não me justifica, porque eu não sou o juiz, Deus é o juiz. Ele sabe coisas sobre mim que eu nem sei. Aqui está uma área em que somente o Senhor é o juiz. Deixe-me reafirmar o princípio. Nunca somos responsáveis pela avaliação final de caráter ou conduta de ninguém, incluindo a nossa. A avaliação final, o grande resumo de toda a nossa vida, será feita pelo próprio Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4:5. Somos especificamente advertidos a não julgar as coisas antes do tempo. Que tempo é esse?
o tempo em que o Senhor fará o julgamento. Esse julgamento só acontecerá quando o Senhor vier, porque o Senhor é o único que pode julgar nesta área de conduta e caráter humano, porque ninguém mais conhece os segredos dos corações e motivos humanos. É por isso que nunca somos responsáveis pela avaliação final do caráter de ninguém, incluindo o nosso, porque Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Quando se trata de julgar a personalidade interior de uma pessoa, o único que conhece toda a verdade é Deus. E sem conhecer toda a verdade, não podemos julgar com precisão ou justiça. Não estamos qualificados para julgar os outros. Não estamos qualificados para julgar nós mesmos. Somente o Senhor conhece os nossos motivos. Ele conhece o grau da nossa honestidade. Ele sabe quando somos hipócritas ou sinceros. Ele sabe tudo. Ele sozinho está qualificado para julgar. Por fim, Paulo diz: e então cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 4:5. O propósito final de Deus não é de nos condenar, mas nos elogiar e nos recompensar por tudo de bom que fizemos. Vamos esperar pacientemente por esse momento maravilhoso. Parte 8. O Tribunal de Cristo. Vamos olhar um pouco mais o tipo de julgamento que ninguém compartilha com Deus, o julgamento que é exclusivamente dele. Paulo falou do dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Romanos 2,16. A quem Paulo se refere? A todos os crentes. Isto não é um julgamento de incrédulos, nem um julgamento para condenação, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Mas sim, esse é o julgamento de nós, os crentes, para avaliar o nosso trabalho. E a esse julgamento que Pedro se refere em 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. A frase a casa de Deus denota os verdadeiros cristãos que são o templo de Deus. Falando como cristão, Pedro também se referiu a eles como nós. Antes dos incrédulos serem julgados, os crentes serão trazidos perante o tribunal de Cristo. Paulo também se referiu a esse julgamento dos crentes em 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos refere-se aos crentes em Cristo, mas literalmente isso poderia ser traduzido: todos nós seremos manifestados. Tudo será trazido para a luz impressionante da face de Deus. Não haverá segredos, álibis e desculpas. Não admira que Paulo continuasse: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. 2 Coríntios 5,11. Repetindo a palavra grega que significa tornar manifesto, Paulo enfatizou que tudo será trazido à luz. Não haverá nada que não esteja exposto. Além disso, todas as nossas ações se enquadram numa ou outra de duas categorias, boas ou más. Não há nada neutro. Qualquer coisa que não seja boa é má. Em 1 João 5,17, somos confrontados com a mesma dicotomia de visão. Toda injustiça é pecado. O que não é claramente justo é realmente pecaminoso. Não existe um terreno neutro entre a justiça e o pecado. As nossas ações são boas ou más. Não há terreno neutro entre a justiça e o pecado. Em Romanos 14:12, Paulo aplicou este princípio de maneira direta e pessoal a cada cristão individualmente, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, uma vez que compreendamos a certeza e a solenidade de comparecer perante o tribunal de Cristo, estaremos tão ocupados em preparar e manter-nos prontos que teremos pouco tempo para efetuar o julgamento final sobre as outras pessoas. Seremos particularmente cuidadosos com o efeito que as nossas vidas têm sobre as outras pessoas. Paulo enfatizou essa ideia em Romanos 14:13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Isso é importante. A nossa conduta que faz com que um colega tropece ou se desvie é algo pelo qual seremos julgados. Lembra-se do que Jesus disse sobre alguém que escandalizar, trazer tropeçar um dos pequeninos que creem nele? Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Mateus 18:6. O julgamento que essa pessoa espera será terrível.
O Novo Testamento adverte-nos que, como cristãos, todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Alguns pregadores contemporâneos raramente falam sobre julgamento. De minha parte, sempre que estudo este tema de julgamento para pregar sobre ele, isso tem um poderoso impacto pessoal na minha maneira de viver. Uma coisa que o homem moderno odeia é saber que ele terá de dar contas. A nossa cultura e filosofia contemporâneas são muitas vezes formas disfarçadas de rejeitar a responsabilização. Uma das principais razões pelas quais as pessoas querem acreditar na teoria da evolução é que ela não nos confronta com o Criador pessoal a quem devemos todos dar conta das vidas que temos vivido. No entanto, apesar de todas as nossas teorias e todos os nossos argumentos, enfrentamos um fato inescapável. Existe um Criador que também é juiz, a quem todos daremos conta. Enfrentamos um fato inescapável. Existe um Criador que é também juiz, a quem todos daremos conta. No entanto, não são meramente as nossas ações que serão julgadas, mas também os nossos motivos. Há apenas um motivo legítimo para qualquer coisa que façamos. Portanto, quer comais que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Se há algo que não podemos fazer para a glória de Deus, provavelmente é algo que não deveríamos fazer de maneira alguma. Em particular, Paulo especificou os atos simples e familiares de comer e beber. Francamente, devo dizer que algumas pessoas mudariam seus hábitos alimentares se o objetivo fosse comer para a glória de Deus. No entanto, a Bíblia diz que é o que Deus exige. Estamos cientes que vamos dar conta da maneira como comemos? Em Hebreus 6:1-2, o escritor lista as 6 doutrinas fundamentais, os alicerces da igreja cristã. A sexta e última doutrina é o julgamento eterno. Esse é o clímax de toda a vida humana, a saída, através da qual todos nós passaremos do tempo para a eternidade. Em muitos lugares hoje, muito pouco é ensinado sobre o fato de que vamos responder a Deus pessoalmente pelas vidas que levamos. No entanto, por muitos anos, eu mesmo vivi a minha vida com essa consciência de que terei que responder a Deus pelo que digo e pelo que faço. E isso teve um efeito poderoso no modo como eu vivo. Eu acredito que o julgamento eterno é uma das doutrinas de fundamento, porque ela é tão importante para determinar a maneira como vivemos. Mas esse julgamento pertence apenas a Deus. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano.
faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se irá dele, pois ele vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubar o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão.
sempre fará.